Galera, mais evidências surgiram. Rimuru tá mais próximo do que nunca de ser o rei estelar Veldanava. Tem muita coisa pra gente ligar os pontos aí e hoje a gente vai entender isso tudo. Literalmente tudo sobre essas evidências, teorias, tudo que indicam que o nosso Slimezinho é a reencarnação do dragão mais poderoso do mundo. Então prepara aquela tua pipoquinha, pega aquela tua janta maroto, hoje é sábado, né? Se bobear, tu tá até comendo uma pizzazinha. Então vem comigo e vamos nessa. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Biras e sejam muito bem-vindos a mais um videozão aqui no canal. E galera, é muito provável sim que o Rimuru seja de fato o Veldanava ele mesmo. Pelo último volume, ele pode criar universos inteiros, só com a própria vontade. Isso porque ninguém pode se tornar um dragão verdadeiro sem uma alma única ou um ego capaz de suportar a própria realidade, entendeu? De acordo com a teoria do Feldo e tal, para alguém se tornar um dragão verdadeiro é necessário possuir 3 núcleos de dragão: Velzard, Veldora e Velgrind. A teoria diz que com esses núcleos reunidos a alma do Veldanava pode ser ressuscitada, e o Rimuru já possui 2 dos 3 núcleos, e provavelmente ele vai adquirir o último agora depois de ter retornado dos fins dos tempos, assumindo a forma digital, exatamente como o Veldanava era. Além disso, se você for olhar para o Veldanava, né, a cor do dragão dele é literalmente azul, que é a cor do Rimuru. E eu não estou inventando essas coisas não, tá? Isso é uma evidência real. Se a teoria dos 3 núcleos do dragão estiverem juntos ali, ativando a ressurreição do Veldanava for verdadeira, atualmente no volume 21 o Rimuru já tem o fator dragão da Velzard, que ele adquiriu depois de absorver o Mikael, incluindo todos os outros anjos ali finais. Ou seja, é muito mais provável que depois do Rimuru retornar do fim dos tempos, a Ciel tenha terminado de analisar o núcleo da Velzard, só para descobrir que o Rimuru era na verdade o Veldanava esse tempo todo. E agora, sendo um verdadeiro dragão, ele pode empunhar o poder total do Veldanava, desbloquear através do uso dos 3 fatores de dragão. E mano, ele tem aquela espada do dragão, né? E detalhe, a espada ela é feita para isso, permitindo que ele insira os fatores de dragão ali dentro, e ela tem habilidades e poderes que os dragões verdadeiros têm, cara. Agora imagina a Ciel configurar isso para incluir 3 núcleos de dragão. É assim que o Rimuru impunha a espada do Veldanava, o Rei Estelar. Mas enfim, o verdadeiro status do Rimuru, né, de dragão, ainda é um pouco estranho. O Veldanava era o único capaz de criar esses seres. Nem mesmo a filha dele, né, a Milin, que é conhecida como um dragão de fato, consegue fazer isso. E ainda assim, por que um slime é tão compatível com o núcleo de um dragão verdadeiro assim? Muitas coisas não fazem sentido, a menos que o Rimuru seja Veldanava. E isso é ainda mais reforçado na existência da velocidade da luz. Por exemplo, o Masayuki, né, o herói atual lá do ocidente, ele na verdade é um fragmento da alma do primeiro herói, do Rudra. Por conta do apego do Mikael, o Rudra foi forçado a reencarnar infinitamente, e cada vez que ele envelhecia e morria, uma parte da alma dele se fragmentava no multiverso. Um desses fragmentos foi o Masayuki, que acabou sendo trazido para o mundo cardinal graças a Velgrind, e depois ganhou a habilidade de atravessar o tempo e o espaço pela Ciel, lá no volume 15. De qualquer forma, esse fenômeno da fragmentação da alma no corpo, né, pode ter acontecido com o Veldanava também quando ele morreu. Assim como o Masayuki, ele começou a aparecer cada vez mais com o Rudra, o Rimuru também tinha o cabelo preto, semelhante à imagem que a gente tem no Veldanava, mas em vez da alma do Veldanava se fragmentar como cada reencarnação, como o caso do Rudra, a alma dele simplesmente caiu na Terra, morreu e renasceu no mundo cardinal. E é aí que tudo começa a fazer mais sentido. Ele deseja ter um companheiro, até mesmo concedeu a si mesmo o próprio grande sábio, o Rafael, né, que é o ramo da habilidade da esposa do Veldanava lá, a Lúcia. Ela possuía o rei do conhecimento Rafael. Não é estranho, né, que a habilidade do Veldanava tenha esperado mais de 2000 anos para se manifestar como grande sábio, que hoje é praticamente a esposa do Rimuru. Como eu expliquei, a Ciel tem poderes para modificar e configurar as habilidades, uma habilidade que só os portadores do Veldanava possuíam. Mano, não dá para deixar mais óbvio do que isso. Mas agora eu conheço muitas pessoas que na verdade não querem que o Rimuru seja o Veldanava. Por quê? Porque basicamente isso aí é meio que cair um pouco da história, né? Elas querem imaginar que o Rimuru, ele também poderia se tornar um ser divino, um cara diferenciado, só porque ele finalmente chegou lá e viveu tudo que ele tinha que viver nesse mundo. É meio que isso perderia um pouco do destaque que ele teve até então. Eles só querem que o Rimuru seja só o Rimuru, e tudo que ele alcançou não seja resultado só de coincidências forçadas. Mas isso não faz sentido, cara. Mesmo que o Rimuru seja a reencarnação do Veldanava, isso não tira nada do que ele é. Pelo contrário, isso só reforça ainda mais a grandeza dele, como aconteceu lá no volume 18, quando a Velgrind deu ao Masayuki todos os fragmentos da alma do Rudra, e mesmo assim o Masayuki continuou sendo um indivíduo único, ele mesmo, ele não se tornou o que ele era antes.
que o Rudra era, né? Mas assim, agora a gente precisa falar sobre o bendito loop temporal da Chloe. Lá vamos nós de novo. Se não foi o Véu da Nava quem criou isso tudo, como diabos o Rimuru conseguiu criar e resolver um paradoxo temporal usando aquela máscara? Isso simplesmente não deveria ser possível. Ele quebrou as leis dos fundamentos do tempo e espaço. A máscara que o Rimuru criou se tornou um ponto âncora que impediu que a Chloe ficasse presa nesse loop infinito. O problema disso é que a máscara só poderia ser criada antes do próprio tempo existir. E quem existia antes do tempo? O Véu da Nava. É aí que as coisas ficam realmente malucas, porque o Rimuru ele deu a máscara pra Chloe, que deu pra Hinata, que deu pra Shizu, que deu pro próprio Rimuru de novo, e a máscara literalmente viajou pelo tempo e espaço várias vezes, sem começo nem fim. É por isso que o Diablo ficou tão fascinado por ela durante a história, né? Como um objeto assim poderia ter sido formado? Exatamente, pelo criador do multiverso. Isso só é reforçado ainda mais com a teoria de que o Rimuru é o Véu da Nava. E mais, o Rimuru ele se tornou um dragão verdadeiro durante a invasão do Império do Oriente lá, né, nos volumes 13 a 15, lembra? E o Veldora sofreu uma lavagem cerebral, o Rimuru teve que enfrentar 2 dragões verdadeiros de uma vez só, ele deu uma surra tanto no Veldora quanto na Velgrind e ainda virou o novo irmão deles. Isso mesmo, o Rimuru passou a ser considerado parte da família divina, o que significa que ele virou o irmão mais novo de um deus. Mas como isso seria possível? Como um slime se torna um dragão? Simples, por causa do Rafael, ou melhor, da Ciel, né? Porque quando viu o seu mestre enfrentar 2 dragões verdadeiros, ela começou a duvidar de si mesma, se poderia ajudar ele. Então o Rimuru deu um nome a ela, e esse nome fez com que a sua habilidade final evoluísse para humanas, como aconteceu com o Mikael. Então, com essa atualização, a Ciel não só analisava as partículas de informação, né, os blocos de fundamento do universo, como também passou a ser capaz de manipular elas ativamente. E como a Ciel é uma forma evoluída do Rei da Sabedoria Rafael, ela agora tem o domínio total sobre todas as informações do universo, que basicamente permite que ela molde a realidade como quiser. Enquanto a Velgrad usava um ataque de aceleração absurda, a Ciel criou instantaneamente uma habilidade capaz de contra-atacar aquilo ali e dominar por completo. Enquanto isso, ela se concentrava lá na Velgrad e o Rimuru tentava recuperar o seu melhor amigo, que era o Veldora, e nesse momento ela casualmente soltou, tipo, se o Rimuru queria ou não se tornar um dragão verdadeiro. Obviamente ele ficou chocado com isso, mas depois de absorver o núcleo do dragão do caos, né, basicamente ele analisou o próprio núcleo do Veldora e a Ciel percebeu que o Rimuru já tinha todos os componentes necessários para evoluir para um dragão. Naturalmente, ele se tornou uma das personificações da criação. E isso multiplica a força do Rimuru por 1000, especialmente agora que ele tem o poder de entender a verdadeira natureza do mundo. E ele também ganhou o controle sobre o tempo e espaço, né, e elementos mágicos com essa nova habilidade que ele tem. O lançamento do dragão Rimuru também aconteceu antes da Velgrind, né, que sabemos obviamente que aumentou a sua força, mas além disso, também deixou o nosso menino ainda mais poderoso. Assim como o Veldora, o Rimuru agora pode invocar o próprio Veldora até usar a magia dele e as habilidades também. Isso já seria insano, mas ainda tem mais. Ele também recebe uma atualização que transforma aquela habilidade de estômago dele num espaço infinito, uma nova dimensão completamente diferente controlada pelo Rimuru. Mas nada disso se compara ao melhor poder que ele ganha nessa evolução. Durante essa atualização, toneladas de habilidades finais que o Rimuru tem são combinadas numa única habilidade, que traz pra gente a ultra poderosa Deus do Vazio Azatoth. Essa habilidade é como um lembrete de tudo que a gente falou até agora, tá ligado? Todas as habilidades de dragão, as habilidades máximas, tudo é fundido em uma só. E essa nova habilidade eleva tudo para um nível muito mais absurdo. Basicamente, com o Deus do Vazio, o Rimuru não só domina o espaço-tempo, mas ele também faz um nível ainda mais absurdo do que antes. Tipo, superior ao que ele conseguia controlar 5 minutos atrás. Essa evolução representa o ponto mais crucial de virada para o Rimuru até agora. E aí é que começa, a gente pode ver ali, observar algumas semelhanças entre o Véu da Nava e o Rimuru. Por exemplo, os dois no final têm o poder de criar coisas antes mesmo da criação existir. O Véu da Nava ele começou o trabalho dele como um deus literal lá no passado, né? Ele assumiu o comando do Grande Espírito, dividiu em 7 servos, que foram os 7 anjos primordiais, para poder ajudar ele. Isso é quase a mesma coisa que o Rimuru faz com os seus próprios seguidores. Delega as funções assumindo menos responsabilidade direta. O Véu da Nava também usou o colapso imaginário para criar vários mundos, especialmente o mundo cardinal, localizado no coração do multiverso. Ele queria povoar aquele mundo com espíritos poderosos e imortais e homens piedosos. Então ele criou o Twilight, né, que é o pai da Luminous, para poder servir como modelo ancestral para os mortais. Isso soava muito parecido com o que o Rimuru está tentando fazer construindo Tempest e a sua masmorra, criando novas formas de vida, como os slimes vermelhos, e oferecendo também ambientes para os aventureiros que buscam se tornar mais fortes.
Por quê? Essa batalha, essa história, né, que se desenvolve, serve justamente para o entretenimento, aprendizado, alimento do mundo e a sua evolução. O conceito do Véu da Nava querer coisas semelhantes ao que o Rimuru quer, né, basicamente fica ainda mais evidente quando a gente descobre que o Véu da Nava amava os humanos porque eles desenvolvem culturas e criatividades, ideias, coisas novas assim, entendeu? E o Rimuru quer fazer o mesmo em Tempest, oferecendo um ambiente seguro, um ambiente produtivo para que as pessoas explorem a sua criatividade e interesses ao máximo. É por isso que existem coisas como a Orquestra de Tempest, a Divisão de Ciência, até mesmo a Escola da Nação de Tempest, entendeu? Conforme o mundo evoluía como ele queria, o Véu da Nava ele isolou parte da autoridade divina dele nas habilidades supremas, renunciando ao seu poder para que essas habilidades integrassem o ciclo natural, escolhendo seus próprios mestres no mundo. Ele só manteve para si mesmo a habilidade Mikael. Ele queria autonomia para sua criação, algo semelhante ao motivo para o Rimuru estar sempre tão estressado com o funcionamento de Tempest, mesmo quando ele já não precisa se envolver diretamente em algumas coisas. É por isso que, em certas situações onde ele poderia facilmente intervir, como a invasão do Império Oriental lá no volume 13, o Rimuru preferiu ficar na sala de controle, deixando os seus generais agirem por conta própria. Além disso, o Rimuru ele sempre insistiu que o labirinto seguisse as diretrizes de uma dungeon estilo RPG, andares temáticos, especialmente os dos Dragon Lords, né, do andar 96 ao 99 e tal, e isso se parece muito com o que o Véu da Nava seguia, né, a lógica parece muito igual. Ele treinou, por exemplo, o Príncipe Herdeiro de Nazca, o Rudra lá, para poder se tornar o primeiro herói escolhido, o cara que era capaz de lutar de igual para igual com o Guy Crimson, que honestamente, um enredo é direto de um jogo, de mangá shounen, né? A gente tem que concordar isso. E durante esse treino, o Véu da Nava também fez algo muito interessante. Ele deu a sua própria habilidade suprema, o Mikael, pro Rudra em troca da habilidade Uriel. Surpreendentemente, essa habilidade Uriel, ela acabou se tornando justamente a habilidade suprema que o Rimuru ganhou por conta própria depois de virar o Lorde Demônio. Essa habilidade não é uma vista na natureza desde a morte do Véu da Nava. Até mesmo a habilidade do Rafael, que o Rimuru tem, é uma baita dica de que ele pode ser o Véu da Nava reencarnado. Mas calma, eu vou falar disso um pouquinho mais pra frente. Agora, pensa só. O Rimuru ele tem 4 habilidades definitivas, tá? Tudo ao mesmo tempo. Rafael, Veldora, Uriel e Véu da Nava. Isso já é suspeito pra caramba, porque nem mesmo os primordiais, os anjos, os demônios, os lords, os senhores lá, mano, nem mesmo os dragões verdadeiros, que são irmãos do Véu da Nava, conseguem exercer mais de uma habilidade suprema ao mesmo tempo. Só que o Slime, irmão, ele consegue. Por quê? Tudo isso tem a ver com a força da alma de Tensura, cara. A parte mais profunda de uma alma é o ego, que é com uma frequência única, basicamente. Esse ego, ele é uma fonte de toda a vontade do Haki, digamos assim. Em volta desse ego existe um núcleo de coração, uma espécie de dispositivo de gravação que armazena essa vontade e a personalidade. Esse núcleo é cercado por uma camada densa de espíritos, né, que basicamente funcionam como fonte de energia para esse ego. E esses 3 elementos juntos, ego, o núcleo do coração e os espíritos, formam o que nós chamamos de a alma no universo de Tensura. Cada alma nasce com uma quantidade mínima de energia da alma, que é concedida igualmente a todo mundo. Só que, com base na qualidade, na quantidade de informações do núcleo da alma, essa energia pode aumentar de uma forma insana. O poder da alma é o que você usa quando ativa a habilidade suprema e a magia. Magia comum, tipo bola de fogo e tal, fortalecer uma espada, usar energia mágica, que seria o MP, mas quando você quer usar uma habilidade definitiva, você depende diretamente da energia da alma. É por isso que é tão raro e perigoso alguém possuir múltiplas habilidades supremas. Elas consomem absurdamente a sua alma. Até mesmo lá no volume 16, cara, a Ciel teve que transferir o Uriel pro Veldora para poder liberar espaço na alma do Rimuru, porque ele já estava quase que no limite com 5 habilidades supremas naquele momento. E isso sem nem ter dominado completamente o seu eu verdadeiro como dragão, entendeu? E aí, irmão, para conseguir supervisionar tudo isso, foi que nasceu a sua habilidade nova, a Shub-Niggura, criada para gerenciar justamente todas as habilidades definitivas ao mesmo tempo. Enfim, essa nova habilidade ela foi criada para manter tudo sob controle, porque a alma do Rimuru agora ela abriga mais poderes do que qualquer outro ser no multiverso, e ainda tem coisa vindo por aí. Além disso tudo, todas as habilidades finais do Rimuru foram combinadas numa só, chamada Deus do Vazio, Vodgod Azathoth. Mas continuando no tópico das almas aqui, vale a gente lembrar que cada alma ela tem uma natureza única, uma espécie, uma frequência individual, e é possível identificar uma pessoa só por essa frequência, e sentir um pouco da personalidade dela com base na vibração. Essa frequência, elas são divididas em 7 categorias de cores, que é super importante nessa história, porque várias vezes os personagens da novel sentem uma frequência parecida vinda do Rimuru com a que lembrava a frequência do Véu da Nava.
lugar. O caso mais notável é o próprio Dino, que na verdade ele é um dos anjos primordiais, ele foi designado para supervisionar o mundo cardinal, né, a mando do próprio Véu da Nava, e agora o Dino é aquele cara preguiçoso, clássico, que só quer relaxar, dormir, fazer o mínimo possível. Até a habilidade dele é da preguiça, né, só para combinar com essa vibe. Só que aqui é que vem o choque. Quando o assunto é o Véu da Nava, o Dino muda completamente. O cara pula como um cachorrinho obediente. Ele segue cada ordem do seu criador sem questionar absolutamente nada. E adivinha só, de alguma forma, esse mesmo Dino acabou aceitando trabalhar pro Rimuru. Sim, o cara tá literalmente sob o comando do Rimuru no laboratório da Ramírez, lá no 100º andar do labirinto. E olha que pra chegar nesse andar você precisa ter um nível de aura absurdo, tá ligado? Mesmo no volume 18, o próprio Dino já admitiu que ele sente um vínculo familiar com o Rimuru, como se ele fosse o próprio Véu da Nava. Coincidência? Acho que não, irmão. O Rimuru, galera, tá claramente mexendo com as forças que vão muito além do que um simples slime. Ele tá num nível completamente diferente. Bom, eu espero que vocês entendam isso e também quero saber sobre a opinião de vocês, sobre teorias e muito mais que vocês acham ou coisas que eu esqueci aqui que possam complementar o fato do Rimuru ser esse dragão. Então comenta aí, porque a gente já falou de todas as teorias possíveis que saíram recentemente. Eu já troquei muita ideia com vocês sobre outras teorias aqui no canal também durante todos esses anos que a gente vem falando de Tensei aqui, mas ainda assim tem muita coisa nova saindo. Então é importante a gente sempre estar se descobrindo aqui, falando muito mais sobre as coisas. Por isso eu peço a sua opinião nos comentários. Peço para que você se inscreva no canal também e ative o sininho se você gosta do nosso slime, para poder a gente conversar muito mais, falar sobre as novidades. Tem coisa nova vindo por aí, daqui a pouco um novo volume vai sair. E acho que tudo isso vai ser explicado e posto à prova de uma vez por todas. Mas, mais uma vez, qual a sua opinião? Prefere que o Rimuru seja o Véu da Nava ou prefere que ele não seja o Véu da Nava, seja só o nosso slimezinho que se desenvolveu? Comenta aí, tamo junto, beijo no coração e até a próxima. Valeu!